aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês a análise do Moto G segunda geração. Esse aparelho aqui tem 16 GB de armazenamento interno, tem outra versão do Moto G mais simples que tem só 8 GB. Então vamos lá, quero passar para vocês primeiro as configurações básicas desse aparelho para quem não conhece muito ele e tudo mais. Configurações básicas, ele tem um processador Snapdragon 400 de 1.2 GHz, que é quad-core, um processador bom para esse nível de aparelho. Também tem uma GPU Adreno 305 para gráficos, para jogos e tudo mais. Uma memória RAM de 1 GB e armazenamento interno de 16 GB, que é um bom espaço para esse nível de aparelho também. E por fim, ele aceita cartão SD, coisa que o Moto G da primeira geração não aceitava. Cartão SD de até 32 GB. Aliado aos 16 GB, você tem bastante espaço interno para aplicativos, jogos, vídeos e músicas, fotos, enfim, o que você quiser. Enfim, essas são as configurações básicas. Vamos lá, vamos agora por tópicos, como eu sempre faço. O primeiro tópico é design. Quero falar um pouquinho do visual do aparelho. Ele é bem bonito, pelo menos na minha opinião, eu acho um aparelho bonito. Ele é simples, é um aparelho intermediário, então não oferece tantas coisas assim visualmente falando. Porém, eu acho ele um aparelho agradável visualmente falando. Enfim, vamos lá, aqui na lateral esquerda não tem nada, apenas aqui esse plástico que simula um black piano. Aqui tem uma borracha, né, a capa traseira é emborrachada. Aqui na lateral direita tem botão para você aumentar, diminuir o volume. É um botão simples, mas eu acho bem bonito. Aqui para ligar, desligar o aparelho. Mesma coisa aqui, emborrachada e tal. Bem bacana. Aqui na parte de baixo tem entrada USB para você recarregar o aparelho. Bem bacana, alinhado aqui no centro, no mesmo padrão aqui do logo. Isso aqui eu acho legal. Aqui em cima, entrada para fone de ouvido, também alinhado. A entrada é alinhada, na verdade, com aqui o logo. Eu achei muito legal essa coisa que a Motorola fez, que é alinhar tudo aqui conforme o logo. O logo está no centro, então tudo é alinhado na mesma direção. Isso é bacana. Então aqui atrás é a parte mais bonita do aparelho, na minha opinião. O logo da Motorola, flash, a câmera, tudo muito bem organizado, tudo muito bem limpo, sem muita coisa para atrapalhar. O legal é que essa capa aqui, você pode tirar ela e colocar uma outra capa que você quiser. Se você quiser, você pode colocar uma capa azul, rosa, sei lá, tem várias cores, laranja, enfim. Quando eu comprei ele, veio com a capa azul, um azul estranho, eu não gostei muito, mas aí é gosto de cada um. E aqui na frente tem os alto-falantes estéreo, que são ótimos, eu vou comentar um pouquinho sobre eles depois. Câmera frontal, aqui a tela de 5 polegadas e uma câmera, depois eu vou falar um pouquinho sobre ela, que é boa, pro nível de aparelho tá bacana. E o visual da frente também é bem agradável. E agora um pouquinho sobre a tela desse aparelho. A tela é de 5 polegadas, como eu já falei para vocês. A resolução da tela é HD 1280 por 720. Então, por esse aparelho ser um aparelho intermediário, a resolução está muito boa e você consegue aqui rodar games em uma boa definição. E a tela, como é uma tela grande, né, eu acho uma tela grande de 5 polegadas, não atrapalha em nada na hora de jogar. Então, por exemplo, você abre um jogo, seus dedos ficam nas laterais sem atrapalhar aqui, né, a visão do game. Isso é bem interessante. Essa tela aqui também possui uma densidade de pixels de 293 ppi, que não é uma densidade muito alta, mas também não é uma densidade muito baixa. Ele oferece uma boa qualidade de imagem, esse aparelho. E tem 16 milhões de cores e também tem a tecnologia Gorilla Glass 3 para proteger o seu aparelho. Fora, acabei de falar, a tecnologia IPS LCD. No caso, o irmão mais velho dele, o Moto X, tem a tecnologia IPS também, só que LED, que é bem melhor. Mas essa tecnologia também está de bom tamanho para esse tipo de aparelho. E agora sobre a bateria desse smartphone. Ele tem uma bateria que eu acho pouca, a bateria dele é de 2070 mAh. E pelo tamanho do aparelho eu acho que deveria ser um pouco maior, uma bateria com mais miliamperes, sei lá, pelo menos 2500. Mas mesmo com um pouco miliamperes, a bateria dura aí um dia tranquilamente, você deixa um 100% à noite, você usa o dia inteiro no trabalho, onde você for, enfim, 3G, Wi-Fi,
aplicativos. Quando chegar no final do dia vai ter aí uns 20, 30% de bateria tranquilamente. Então ela não te deixa na mão, mas também não impressiona em nada. Não é aquela bateria que vai durar lá 2 dias ou algo do tipo. É um dia, exatamente um dia, que é o que todo mundo precisa normalmente. Então tá de bom tamanho. Agora sobre a câmera do Moto G. Ele possui aí 8 megapixels na câmera traseira, tem uma resolução de 3264 por 2448 pixels e o flash da câmera é de LED. Em termos de câmera, me impressionou bastante a câmera desse celular, porque é um aparelho intermediário, então não tem que oferecer uma câmera top como um aparelho top de linha. Então a câmera é bacana, se tiver uma boa iluminação ainda fica muito boa, cores vivas, imagens bem nítidas e você consegue brincar com o foco da câmera. Então, por exemplo, você coloca um objeto aqui, né, e outro objeto atrás. Aí você consegue focar bem o objeto da frente, desfocar o objeto de trás. Quem gosta de brincar com esse tipo de coisa vai gostar bastante. Aqui tem o software da câmera, que é muito legal. Você vai girando aqui, ó, escolhe o que você quer. É muito prático, muito fácil. Então, para quem não manja muito, rapidamente vai entender como funciona aqui todas as opções da câmera. E tem a câmera frontal, que é uma câmera simples de 2 megapixels para você tirar selfie, esse tipo de coisa, é mais que o suficiente. Em termos de câmera para você fazer vídeos, ela grava em 720p, que é uma definição bacana para você fazer alguns vídeos. Grava também a 30 fps, quando quer gravar normalmente. E se você quiser, ele grava também em câmera lenta. Isso aqui é bem legal, se você vir aqui, ativar o vídeo e depois ativar a câmera lenta, coisa que no Moto X também dá para fazer. Essa é uma função nativa que eu achei bem bacana para quem gosta de brincar com vídeos, fotografia e tudo mais. Agora um detalhe bem importante que esse aparelho aqui tem, que são os alto-falantes estéreos, muito legal mesmo. Na verdade é estéreos, né? São dois. Então ele traz os alto-falantes na frente, aqui em cima e embaixo. Então para você assistir um vídeo, ou assistir um filme, ou um trailer, ou para você jogar, é muito bom, porque o som não fica indo para trás. Ou se você coloca em cima da mesa, o som não fica abafado, porque, né, o alto-falante é atrás. O som fica perfeito, tem bons graves, bons agudos, um som bem equilibrado. Para esse nível de aparelho, um aparelho intermediário, é um som muito bacana, impressiona bastante e com certeza é um dos destaques desse aparelho. Pode ser que incomode as pessoas esse alto-falante aqui em cima e embaixo, tem pessoas que não gostam, acaba estragando o visual. Eu achei bacana e não são apenas, sei lá, itens só para deixar mais bonitinho, não, realmente tem alto-falantes aqui que são muito bons. E agora um pouquinho sobre o hardware, desempenho desse aparelho. Aqui no AnTuTu, que é um aplicativo que faz teste aí de benchmark, ele fez 18 mil pontos, que é uma pontuação boa para esse nível de aparelho. Descendo aqui, ó, ele fica abaixo do Asus Zenfone 5, que é o concorrente direto dele hoje no Brasil. O Asus faz aí, sei lá, uns 20 mil pontos. Aqui o Moto G faz 18 mil pontos. Lembrando que o Asus tem um processador quad-core também, só que ele tem 2 GB de RAM, e esses 2 GB de RAM com certeza fazem aí a diferença. Eu acredito que a Motorola deveria ter colocado 2 GB de RAM, ou pelo menos 1.5 GB de RAM, que faria uma grande diferença no Moto G. Apesar de ele funcionar bonitinho, sem lag, sem travamentos, com certeza seria também um destaque maior para vender mais, e, enfim. Então o aparelho é bacana para você usar no dia a dia, não trava, fica aí tudo fluindo normalmente, sem estresse, você não fica com raiva do aparelho. Eu acredito que com o Android 4.4 você tem um desempenho melhor. Eu estava usando com o 4.4, ele funcionava melhor ainda. Com o 5.0 eu senti que ele sofre um pouco, mas nada que seja grande coisa. Você consegue continuar usando sem estresse, como eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Você consegue passar aqui os menus, mudar as janelas sem ficar travando, porque o aparelho tem um bom nível de processamento, um bom nível de memória RAM. Mas como eu disse, com o Android 4.4 ele rodava melhor. E agora eu quero mostrar para vocês rapidamente o desempenho dele em jogos. A imagem está um pouquinho escura, deixa eu aumentar aqui o brilho. Em jogos, o Moto G mostra um desempenho bem legal. Por exemplo, esse aqui, ó, Modern Combat 5, um game bem pesado, e ele roda o game aqui tranquilamente, sem lag, em uma taxa de FPS bem alta. Então para jogos, esse aparelho aqui é legal. Claro, não é um aparelho top para você rodar tudo que você quiser, mas aí, sei lá, 90% dos jogos você vai conseguir rodar tranquilamente, sem nenhum estresse.
ok? Então tá aí, Moto G rodando o Modern Combat 5 sem nenhum problema. E agora um rápido comentário sobre uma das principais vantagens ao se comprar um Motorola ou um Moto G. É que a maioria dos aparelhos, principalmente a nossa nova linha aí, Moto G, está sendo atualizada para o Android 5.0. No caso, esse aqui já está com 5.0, o Lollipop. Então, com certeza, comprando um Motorola, você tem essa vantagem hoje em dia, que ele vem com o último Android. Se não vem já instalado de fábrica, você pode atualizar. Isso é ótimo. E é difícil encontrar hoje em dia uma empresa que faz isso. Normalmente as empresas aí, por exemplo, Samsung, Sony, eles atualizam apenas os aparelhos top de linha. Então se você tem um aparelho mais simples, você acaba ficando sem atualização, fica com aquele Android que vem no aparelho para o resto da vida. Então a Motorola hoje tem isso. Você compra o aparelho, você tem a garantia que vai receber o Android mais recente. E para finalizar, os pontos positivos e negativos, ou melhor, os pontos negativos primeiro e depois os pontos positivos. Pontos negativos são bem poucos, acho que na minha opinião esse aparelho deveria ter no mínimo 2 GB de memória RAM, coisa que hoje o concorrente principal dele tem, que é o Asus Zenfone 5, ele vem com 2 GB e por isso o pessoal também está optando mais pelo Asus hoje do que pelo Motorola. O Motorola está perdendo um pouco de espaço para o Asus Zenfone 5. Então acredito que no próximo Moto G ou no aparelho que vai substituir o Moto G no ano que vem, eu espero que eles coloquem pelo menos 2 GB de RAM. Fora isso, o aparelho tem um excelente custo-benefício e enfim, já falo sobre isso também. E agora os pontos positivos do Moto G. Ele vem com Android 5.0, já comentei bastante sobre isso. Ele tem um bom espaço interno pelo nível de aparelho, 16 GB é bastante espaço. Tem uma boa câmera traseira para você fazer umas fotos legais, tem um bom flash e tudo mais, tem bons alto-falantes na frente para você reproduzir um áudio com qualidade. Tem também um design agradável, um aparelho que é bonito, principalmente atrás, como eu disse também no começo do vídeo. Ele possui entrada para 2 chips, então você pode colocar, por exemplo, um chip da Oi, outro da TIM, isso é bem bacana. E ele tem um bom desempenho com vários apps abertos, então você pode abrir ali 5, 6 apps ao mesmo tempo que dificilmente ele vai travar. E também tem um bom desempenho em jogos, claro, ele não é feito especialmente para jogos, então tem algum jogo ou outro pesado pra caramba que vai acabar não rodando ou vai acabar travando um pouquinho. Mas os games mais populares e alguns games pesados ele consegue rodar tranquilamente. E para finalizar a minha conclusão aqui sobre o Moto G, ele é um aparelho que oferece um excelente custo-benefício. Você paga aí em torno de 600 a 700 reais por ele e ele te oferece uma boa câmera, um bom desempenho, uma tela grande e boa, um bom espaço interno, uma boa qualidade sonora e o principal, você sempre recebe um novo Android. Isso é muito legal. Então ele tem um ótimo custo-benefício, pelo preço dele ele oferece bastante coisa. Fica devendo aí os 2 GB de memória RAM, mas acredito que na próxima versão a Motorola coloque. E também tem um bom desempenho em certos jogos, por exemplo, eu mostrei para vocês o Modern Combat 5, ele roda tranquilamente. Tem outros games também que ele roda numa boa, aquele jogo de tipo GTA Gangster Vegas também roda aqui tranquilamente, então tem vários games que ele roda numa boa. Resumindo, o Moto G 2014 ou 2015 é um aparelho para quem não quer gastar muito, mas não abre mão de ter um desempenho razoável, porque você vai acabar comprando um de outra marca aí, sei lá, 500, 600 reais, mas o desempenho vai ser horrível e você vai passar raiva e tudo mais. Com o Moto G não, você tem um bom desempenho e paga barato por isso. Claro, se você quiser mais do que isso, você vai ter que investir mais dinheiro, mais de R$ 1.000 pelo menos, para comprar aí um Moto X ou para comprar um Samsung Galaxy da vida, ou um Sony Xperia Z3, Z2, enfim, você tem que desembolsar mais dinheiro. Se você está a fim de gastar menos de R$ 1.000, o Moto G com certeza é uma ótima opção. Tirando ele, só o Asus Zenfone 5 mesmo para bater de frente, que está mais ou menos essa mesma faixa de preço e também oferece mais ou menos o que o Moto G oferece hoje em dia. O pessoal está preferindo às vezes o Zenfone 5 por causa do visual. O visual dele é um pouco diferente, é mais arrojado,
mas para quem gosta de visual mais simples, o Moto G também agrada bastante. Então é isso, esse foi o review do Moto G. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo review.